hoje com o tema 3 atitudes simples que ajudam na fala do meu filho. Toda vez quando eu falo sobre estímulo, às vezes os pais ficam pensando que para fazer um estímulo adequado são coisas, mirabolantes do outro mundo, quando na verdade atitudes simples fazem muita diferença. A primeira delas é lembrando a vocês o quê? As crianças começam falando aquilo que é da rotina delas, aquilo que lhe é mais comum, aquilo que ela ouve mais, aquilo que é mais repetido em casa. E o sonho da maioria de vocês, pais, com um filho em questão da fala, é ele falar então papai, mamãe. Mas às vezes a gente mesmo dificulta um pouco essa palavra, essa fala. Então, a minha dica é o seguinte. Eu tiro, por exemplo, o que eu fiz com a Alice aqui em casa. Alice, para quem não sabe, para quem é novo aqui, é minha afilhada, filha da minha irmã mais velha. Elas moravam com a gente, então toda a primeira infância da Alice, vai fazer 4 anos agora, foi morando aqui em casa. E aí, aqui em casa morava a mãe da Alice, o meu pai, a minha mãe, eu, basicamente. E sempre tinha a visita rotineira da minha outra irmã, da Dai. E aí, então, vocês imaginem a situação que a gente queria que a Alice falasse, essas primeiras palavrinhas que são mais da rotina, mas a gente, ao mesmo tempo que a mãe da Alice, a minha irmã, era mãe, era minha irmã, era filha, então era uma confusão. Eram muitos nomes que ela ouvia e que não fazia assim, não dava um sentido direto para ela. Então eu sentei com todo mundo e virei assim, negócio seguinte, nós vamos mudar nossos nomes. Mudar não, nós vamos esquecer que nós temos nome próprio. Então, aqui em casa, todo mundo passou a ser assim. A mamãe da Alice, a titia, a Dinda, o vovô, a vovó. Todos nós nos chamávamos somente assim entre nós. Por quê? Justamente por isso. Porque a criança aprende primeiro o que ela mais ouve. Então, quando a gente dá vários nomes para as pessoas, entende que fica mais difícil porque são mais palavras que ela tem que aprender. Quando você direciona o nome dos familiares, das pessoas que estão na sua casa, fica muito mais fácil dela aprender. Então, a gente começa nisso. E aí, essa é uma atitude simples que você pode fazer em casa. Eu sei que tem muita gente que vira, tem aquela tabu, aquela história, engravidou, o casal passa a se chamar de papai e mamãe. Mas é com o objetivo de estímulo ao filho, entendeu? Então, assim, você começa, esqueçam que vocês são esposo, marido, que vocês são amor, que vocês têm apelidos, e passem a se chamar como vocês gostariam que o filho de vocês chamasse. Se existem mais pessoas em casa, que nem era o nosso caso aqui, elas também precisam ser chamadas de titia, de vovó e de vovô. Por quê? As crianças começam, as primeiras palavras que a criança fala é mamãe e papai, não é à toa. Primeiro porque tem muito significado emocional. Segundo porque são consoantes de fácil produção, consoantes de repetição. E todos esses nomes, se vocês forem perceber e se vocês lembrarem quais são os primeiros fonemas que a criança adquire, são esses que produzem esses nomezinhos. Mamãe, papai, titia, vovô, vovó. Então não é muito mais fácil? Nessa mesma coisa, a gente também tem, eu vejo que muita gente dá apelidos para os objetos. Então é o seguinte, tipo mamadeira. Mamadeira vira TT, vira mamá. Tudo bem. Se ela está aprendendo assim, ok. Mas você obriga o seu filho a ter que aprender o nome do objeto 2 vezes. A primeira, chamando de TT, de mamá, o apelido que você deu. E a segunda, para explicar para ele que o nome daquele objeto de verdade é mamadeira. Então, não é muito melhor você desde sempre chamar pelo nome? Se a criança cortar a palavra e passar a chamar de mamá, é porque ela ainda não tem mesmo, ela ainda não adquiriu os outros fonemas, ela ainda está no processo. E isso, se ela chamar de mamá, a criança é considerado palavra. Agora você, adulto, que já fala, não tem porquê colocar apelidos. Eu sei que é engraçadinho, que é legal, que até facilita em certo ponto, se você for pensar. Mas assim, você obriga a criança a aprender 2 vezes. Em relação aos nomes,
as crianças vão entender nome próprio um pouquinho mais para frente, então dá para esperar. Assim como elas têm que aprender o nome próprio, elas têm que entender da dinâmica familiar. Então, por isso que eu falei que pode ficar chamando só mamãe, só papai, só titia, porque depois é que ela vai entender que isso são nomes da dinâmica familiar e que existem nomes próprios assim como o dela. Agora, os objetos não têm isso, eles têm um nome, exceto os que, a gente tem vários nomes para chamar um mesmo objeto. Nesses aí, ok, porque digamos caneta, pode ser lapiseira e assim por diante. Então, esses ok. Agora, apelidinhos que nem a gente costuma fazer, não é legal. Não indico, não aconselho. Certo? Vocês estão acompanhando, estão gostando? Quem está gostando, manda coraçãozinho, porque quanto mais você manda coraçãozinho, mais pessoas conseguem ter acesso à nossa live e aprender também um pouquinho mais aqui com a gente, tá certo? A minha segunda dica, minha segunda atitude simples que eu acho é o uso da brincadeira. A gente esquece, como brincar nós adultos. Infelizmente eu digo isso, porque brincar é muito legal. Eu, graças a Deus, estou numa profissão que me permite brincar para sempre. Eu sou muito feliz. Inclusive, quando tu quer me ver feliz, é me jogar dentro de uma loja de brinquedo, porque eu acho que eu fico mais feliz do que as crianças. Mas, o que eu quero que vocês entendam é que o brincar para o adulto passa a ser muito literal. A gente esquece de fantasiar. Não sei por que a gente perde isso. Então, a gente tem que explorar mais os brinquedos. Todo brinquedo que a gente compra, ou a grande maioria deles, vem lá indicando idade, dando instrução de uso e essas coisas, E quando a gente pega um brinquedo que a gente não tem o hábito de fantasiar e de brincar, a gente brinca com ele da forma literal que ele é. Mas os brinquedos são um universo de possibilidade para estimular. Digamos, eu em consultório, eu tenho os brinquedos que na caixa estão lá 6, 7 anos de indicação. E eu uso com as minhas crianças pequenininhas também. Por quê? Porque eu adapto o uso deles para a criança brincar. Eu vou mostrar aqui 2 brinquedos. Eu recém comprei, eu tenho desses também no consultório, parecidos. Eu comprei aqui, eu vou mostrar para vocês para dar exemplo. Esse aqui, ó. Isso aqui é um brinquedo de encaixe de madeira. Acho fantástico os brinquedos de madeira, pela durabilidade, pelo manejo também, que é fácil. Então, assim, são muito legais e para quem tem um tipo de brinquedo que são também feitos de madeira, assim, que são brinquedos Montessori, que são de estimulação, que eles são muito legais, inclusive indico para vocês pesquisarem. E esse aqui é um de brinquedo de encaixe. Esse brinquedo, você pega esse brinquedo, tá olhando aqui para ele. O que você vai fazer com seu filho? Vai tirar eles da posição e no máximo vai pedir para ele encaixar. Mas nesse brinquedo aqui você tem, ó, o elefante, a girafa, o leão, o gato, o macaco, os bichinhos. E aí vocês lembram que o que eu falei para vocês, que as crianças também lá no início, elas começam falando através das onomatopeias, que são os sons dos bichos, os sons das coisas. Então, nesse brinquedo aqui, além de você trabalhar o encaixe, coordenação motora, você também pode brincar de fazer o som dos bichos. E aí você faz, olha, eu vou colocar o leão, e faz um movimento para ele, para ver se ele imita e também faz o som do leão. Então, isso aqui não está escrito que a brincadeira é para fazer assim. No entanto, você está explorando mais o brinquedo. Outra coisa, tô aqui. Eu posso pegar todos esses bichinhos aqui e inventar uma história de que a gente está na floresta. Conforme os bichinhos vão aparecendo na história, você vai dando para ele encaixar e fazer o som dos bichos. Então, a brincadeira simbólica é super importante para o desenvolvimento da linguagem, para o desenvolvimento cognitivo. E só com esse brinquedo aqui você já conseguiu brincar de várias formas com ele. Entende como é diferente? Se pela forma literal você só encaixaria. Além do encaixe, você pode brincar de fazer o som,
nomeação, repetir o movimento dos bichos, que nem do leão, do macaco, que a gente faz. Gente, esqueçam a palavra vergonha quando se fala em estímulo para o filho de vocês. Vergonha não existe mais. Você faz qualquer coisa. E tem que ser atrativo assim, porque quanto mais você chama a atenção de coisas diferentes que você faz, mais a criança fica interessada. Mais ela olha para você, mais ela tenta imitar, mais ela vai falar. Entendido? Outro aqui que é parecido com esse que eu tenho aqui também, é esse aqui, que é da fruta, legume, de legumes, na verdade, esse aqui. E aí o que acontece? Nesse aqui, além de você estar, de novo, estimulando o encaixe, nesse aqui você tá, nesse aqui, além de ter aqui, o milho no encaixe, tem o milho aqui. Então, de ver como é que essa criança está fazendo a associação na hora desse encaixe. Já é uma coisa que você vai trabalhar com ele, além da coordenação motora. Com ele também, você vai poder fazer com que a criança aprenda os nomes de legumes, de vegetais, coisa que nossas crianças não estão mais aprendendo. A gente está numa fase de fast food, de alimentação muito, não natureba. Então, para eles conhecerem. E também, isso aqui vai ajudar. Na hora da alimentação, ele vai ver isso no prato dele. Que aí ele vai entender que muitas crianças, fazendo parêntese, querem comer só se tiverem com outro brinquedo, se tiverem com celular. E isso não é legal. A melhor forma de você estimular a alimentação é ele também entendendo que o alimento é uma brincadeira. Então, se ele vê no brinquedo dele e ele vê na comida, ele vai achar legal. Ele vai achar, poxa, é verdade, estou brincando. A criança vai fazer esse raciocínio. Então, é ótimo também para estimular a alimentação. Não sei se vocês sabem, mas nós fonoaudiólogos também temos um papel muito importante na alimentação, porque a gente trabalha a mastigação. E em quesito de fala, tanto a sucção quando o bebê é bem pequeno e depois que ele passa por processo de alimentação, que vai ter que mastigar, todo esse processo influencia diretamente na fala. Porque essa mesma musculatura que é trabalhada quando a criança está sugando ou quando ela está mastigando, é a mesma musculatura que é usada para a gente falar. Então, quanto melhor ele mama, quanto melhor ele se alimenta, melhor ele vai falar. Porque fala envolve o sistema neuromuscular, cérebro e musculatura. Se a musculatura não está adequada, a fala não vai estar adequada. Então, a gente tem que... É tudo uma coisa linkada na outra. Então, todos os estímulos que vocês puderem dar, também de alimentação, de usar um brinquedo para estimular, é fantástico. E vários outros brinquedos. Eu trouxe esses dois para mostrar, mas assim, a minha sobrinha também tem uma caçamba, um carro, um caminhão. Normalmente, quando eu vejo as outras pessoas brincando com carrinho, no máximo que que eles fazem, os pais com as crianças, faz vrum, vrum, que é o barulho do carro. Mas o carrinho você pode fazer o estímulo que nem se faz com a bola também. Empurra ele para frente, empurra para trás, para um lado, para o outro. Olha, ele bateu, pá! E fazer os barulhos. Isso também é onomatopeia, você fazer o barulho de uma batida de carro, pá! E ele vai imitar, pá! O P é um dos primeiros fonemas que a criança aprende, então isso é muito legal também. Além de você falar da cor do carro, mostrar a roda, girar a roda para ele ver. Então, nós adultos, a gente tem que pegar os brinquedos da criança e enxergar os brinquedos como uma forma de 1001 possibilidades de utilizar aquilo. E também entrar de corpo e alma na brincadeira da criança. Porque às vezes a gente está ali só, legal. E não consegue entrar nesse universo, que nem quando está brincando com boneca. Não tem nada mais fantástico do que você fingir a fala de uma boneca para a criança. E ali você está trabalhando entonação, está trabalhando repetição, imitação, e ela vai querer fazer igual. Então, entrem na onda. Não percam a oportunidade de explorar os brinquedos. Que nem eu sempre falo para vocês, nem sempre o brinquedo mais caro é o mais interessante para a criança. Às vezes, esses mais simplesinhos, mais baratinhos, eles acham tão legal e vocês assim, mas o que eu vou fazer com isso?
olhem, observem, sempre tem como utilizar o brinquedo para estimular. Sempre tem o como explorar mais e usar ele para estímulo. Lembrando para vocês que através da brincadeira a criança aprende mais rápido, ela precisa fazer menos repetições para aprender do que se for só eu repetindo comandos para ela. Certo? Cadê os coraçõezinhos de quem tá gostando? Bastante coraçãozinho aí, eu quero ver, hein? E a terceira atitude que eu acho simples e que super estimulam a fala é a música. A música, ela trabalha uma parte do cérebro da criança muito diferenciada. Além disso, a música, ela trabalha entonação, trabalha repetição, ela trabalha expressão corporal também, e que é muito importante para a criança. Só que o que a gente faz? O que eu vejo que acontece muito? Quando eu pergunto de música, aí fala, não, mas eu coloco para ela ouvir. Gente, colocar para ouvir não é a mesma coisa do que a gente está cantando junto. Quem canta, seus males espanta. Então, vamos esquecer se a gente é desafinado, vamos esquecer se a gente canta mal, se a gente não tem ritmo, se a gente acha que está passando vergonha. Esqueçam. É mais importante você cantando desafinadíssimo, péssimo, mas cantar com o seu filho. Por quê? Quando você canta com ele, ele se anima para cantar. Música é animação e as crianças gostam, principalmente as nossas músicas infantis, que elas são muito legais, elas são muito repetitivas e são com sons que as crianças gostam. Um ótimo exemplo me veio à cabeça agora, é daquele filme da Frozen. Quantas crianças vocês não ouviram lá no Let It Go, Let It Go? Só nessa parte. Sabendo inglês ou não sabendo inglês, elas estavam lá, let it go, porque música encanta. Então a gente também tem que cantar com os nossos filhos. Vamos ser nossos próprios karaokê junto com eles. E aí, como é que você faz? Porque assim, você tem que começar cantando, ele ouvindo cantando e entrando na sua brincadeira. Com o tempo, você já passa a fazer com ele a seguinte forma. Digamos, o sapo não lava. Aí ele tem que responder o pé. Aí você continua. Não lava porque aí ele não quer. Ele mora lá na lagoa. E ele vai falando. Mesmo que ele não fale a palavrinha inteira, ele vai falar pelo menos um pedaço da palavra. Isso é um ótimo estímulo, porque ele está ali tentando cantar com você, ele está interagindo com você, ele está olhando para você. E outra coisa melhor ainda, se você puder cantar e dançar, gente, fantástico. Aí você ganhou o prêmio de estímulo do ano. Por quê? A gente tem muita vergonha, não sei por que isso. A gente precisa dançar e cantar com as crianças. E elas também precisam dançar e cantar. Isso faz parte do desenvolvimento deles. Então, quanto mais a gente canta, melhor. E, gente, assim, tem tanta música. E as músicas, elas podem estimular a linguagem de várias formas. Tem música que trabalha som de bicho, tem música que trabalha o que é de manhã, de tarde, de noite, tem música que trabalha número, tem música que trabalha noção corporal, as partes do corpo. Então, através da música, você pode usar ela também com um universo de possibilidades. Gente, é fantástico a música. Muitas crianças hoje estão em no cursozinho de musicalização. Antes mesmo de entrar na escolinha, elas já vão para lá. Por que tem isso? Porque é um dos melhores estímulos que tem para a criança. E é um negócio que está tão acessível, está tão na sua mão. Assim, vocês sabem, né, que eu digo, o ideal não é dar celular para a criança. E você não precisa dar, mas você tem ele na sua mão. Então, coloque para tocar uma musiquinha, deixe o celular de lado e cante junto. Se você não consegue cantar sozinho, cante junto com a música, junto com a criança e dance. Deixe o celular lá só tocando e você cantando e dançando com ela. É muito, muito importante isso. E assim, todas essas coisas que eu estou falando para vocês são coisas simples de fazer, coisas simples coisas que você já tem em casa. E coisas que trabalham repetição. A criança vai repetir, você está estimulando a criança a repetir, você está estimulando a criança a imitar.
que são coisas básicas para que ela fale. A gente fica na ansiedade de que a criança fale, e a gente às vezes não dá esses estímulos que são tão básicos. Então, estimulem, brinquem, cantem, esqueçam a vergonha, principalmente, porque eu sei que dá vergonha. Eu converso muito isso com os pais, inclusive, que às vezes a gente, quando para se autoanalisar fazendo essas coisas, vira gente, mas eu tô parecendo uma retardada aqui. Na verdade, esse é o nosso auto-julgamento, né? E isso para a criança é tão fantástico, ela tá achando, na verdade, que vocês são super-heróis da vida dela. Vocês estão dando tempo, dando amor, dando o estímulo, dando desenvolvimento para a criança. Então, é fantástico fazer essas coisas, e que é tão simples, muito, muito, muito legal. Então, vamos lá lembrar quais são essas 3 atitudes simples que ajudam na fala, a destravar a fala do filho de vocês. Primeiro, nomear a família com apenas um nomezinho e não dar apelido para os objetos. Chamar as coisas pelos nomes que ela tem. 2, brincar, mas brincar explorando o brinquedo, das inúmeras possibilidades que ele tem, não só da forma literal, não só da forma com que está escrito ali das instruções de uso. Expandam a mente de vocês na brincadeira. E terceiro, vamos cantar e dançar, porque são os melhores estímulos, vêm dessas coisas, das coisas mais simples. Tudo pode virar estímulo. Se você pegar um copo, você consegue dar estímulo só brincando com aquele copo. E o copo você tem em casa, entende? Então, o que a gente precisa, às vezes, é abrir a mente para enxergar de uma outra forma a brincadeira, não só no sentido literal. Vocês estão gostando? Mandem coraçãozinho. Hoje, eram essas 3 atitudes simples. Tem muito mais coisa que dá para brincar, que dá para fazer, mas eu venho falando para vocês ao longo dos dias. Essas são as 3 básicas que vocês já podem começar a partir de agora a fazer e ter resultados incríveis na fala do filho de vocês. Parece assim muito simples, e realmente é muito simples, mas dá um efeito extraordinário. Quero também falar com vocês que hoje estou fazendo o lançamento do meu primeiro e-book, que vai ser distribuído gratuitamente. Para você ter acesso ao e-book, basta você ir na bio aqui do meu Instagram, clicar lá, fazer um pequeno cadastro, e você vai ter o meu primeiro e-book sobre os primeiros passos para destravar a fala do filho de vocês. Fiz com muito carinho, tá muito legal. Então, só acessar aqui na bio que você vai ter acesso, certo? E agora, eu vou abrir espaço para perguntas. Quem mandou perguntar antes, repete de novo, porque eu não vi. E manda de novo aqui, que agora eu vou ler. Tô vendo o André falando, a Alice canta. Até fixei aqui o comentário da minha irmã do lançamento do e-book 100% gratuito na bio. Fez sentido para você essas 3 dicas simples? A Lucila Oliveira. Luani, o meu filho imita mais quando brinca, fala pouco. E o que posso fazer para ele falar mais? Lucila, a brincadeira é a melhor forma de estímulo. As crianças, elas tendem realmente a ser mais desenvolta, a soltar a fala brincando muito mais do que você virar e dizer assim, fala tal coisa, como é o nome disso? Então, o que você tem que fazer é estimular mais a brincadeira e estar mais presente na brincadeira com ele, para ele entender como que forma o diálogo. Você brinca com ele, ele começa a conversar com você na brincadeira, para entender que conversar fora da brincadeira também é importante. É importante também você me dizer a idade dele, para eu saber se tá dentro do esperado ou não. Se você puder dizer aqui, eu consigo te orientar melhor. Mas a fala envolve muito, muito a brincadeira, e eles começam a falar muito mais durante a brincadeira do que realmente na
na fala normal, que nem nós adultos. A Alessandra: e quando o filho não gosta de cantar por vergonha? Vergonha é um negócio aprendido, começa por aí. Em algum momento que ele quis cantar, ele teve a impressão, deve ter tido a impressão de que alguém não gostou, alguém fez piadinha, alguma coisa assim. Porque senão ele não iria entender dessa forma. Exemplo aqui, a Alice. A gente não sabe em que momento aconteceu, mas agora quando ela tá falando alguma coisa e a gente sorri, ela pergunta: por que você tá rindo de mim? E a gente não tá rindo dela, a gente tá rindo com ela. Então tem que investigar o porquê dessa vergonha. E para passar a vergonha, é você passar a vergonha primeiro no lugar dele. Faça palhaçada, cante errado, para ele tentar lhe corrigir, para que ele ache engraçado e ele se sinta encorajado a cantar. Se ele sente vergonha, o que você precisa fazer é encorajar. Essa é a melhor dica. Passe primeiro a vergonha. Inclusive é a dica da imitação. Se você quer que seu filho imite, comece imitando ele, para ele entender que isso é uma brincadeira e passe a lhe imitar também. A mesma coisa da música. Se ele está com vergonha, passe você primeiro a vergonha para encorajar ele, para poder ele cantar também. A físio, a Pri, oi Pri. É importante falar sobre hiperestimulação também. Tem gente que joga 1001 brinquedos, isso causa déficit de concentração, dentre outras falhas cognitivas. Sim, eu já falei para vocês em outras lives, para quem é novo aqui, vou falar de novo. Um dos pré-requisitos da fala é a atenção e a concentração. Então, quando você deixa um monte de brinquedo disponível, e a criança, a cada ano, ela tem minutos de concentração, que isso vai aumentando. Mas se você deixa muitas opções, é difícil ela manter o foco em uma brincadeira, em uma regra, ela entender como se faz. Porque se aquilo ali ficou um pouquinho difícil para ela já vai desistir e já vai em outra. E assim, vai mexendo e acaba que ela não consegue se concentrar em nada. Isso é muito ruim. Então, é claro que é legal você deixar alguns momentos da criança bem à vontade e com vários brinquedos, mas na hora da estimulação é bom ser um pouco mais direcionado. Certo? Lucila, então assim, a minha orientação para ti, a Lucila falou aqui, gente, que quando brinca com ele, ele imita muito, porém ele não acompanha a fala, e ele tem 3 anos. Lucila, ele tá muito abaixo do que a gente espera para a idade dele, já era para ele estar falando mais, já era para quase entender, ter uma fala um pouco mais refinada. Se ele não está fazendo isso, a minha orientação para você é leve para avaliação o quanto antes, porque a gente precisa descobrir por que ele imita e por que a fala não está vindo. Tá certo? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Evelyn, a hiperatividade atrapalha a fala? A hiperatividade, ela vem junto com déficit de atenção, eles estão ligados, né? Muitas vezes a gente acha que é só hiperativo, é só déficit de atenção, mas na verdade os dois estão juntos, hiperatividade e déficit de atenção. Justamente por isso, porque uma acaba influindo na outra. Então a hiperatividade atrapalha na fala no sentido que o nível de concentração dessa criança é muito reduzido. Então, assim, ela tem muita dificuldade de se concentrar só numa coisa e aí vem as dificuldades de aprendizado. Então, ela pode sim atrapalhar na fala. A Lucila mandou aqui mais um exemplo do filho dela, que ele faz os sons dos bichos, né, as onomatopeias, mas ele não gosta de falar o nome dos bichos. Com 3 anos ele já deveria falar o nome dos bichos, então ele está assim atrasado e vocês precisam procurar ajuda para investigar o que está acontecendo com ele. Mais alguma pergunta? Eu não sei se eu perdi alguma. Mas ficou claro? Fez sentido para vocês isso? Gente, a Alice aqui em casa, muito cedo ela aprendeu a chamar mamãe, papai, vovó, titia, só pela mudança da gente de nome. Eu acho que quando ela estava fazendo uns 2 anos, quase próximo dos 2, que eu comecei a treinar com ela quais são os nossos nomes próprios de fato. Hoje ela sabe o nome de todo mundo, da nossa família, da família do pai dela, de todo mundo.
puro treino. Às vezes ela finge que ela não sabe, porque criança é assim também, né? Às vezes ela finge que ela não sabe, ela diz que ela esqueceu, mas ela sabe sim. Com a Alice também, eu falo sempre da Alice, porque a Alice é meu maior exemplo de vivência cotidiana, né? Com meus outros filhos, que eu digo meus pacientes, né? Que eu sou um pouco mãe de todos eles, eu digo, eu já tinha uma boa noção, mas ter uma criança em casa me deu mais noção ainda dos estímulos. Então, assim, a mesma coisa, a Alice adora dançar, adora cantar, a gente dança, a gente canta. Hoje mesmo eu estava respondendo a caixinha de perguntas e aí ela estava aqui, ela dormiu comigo, aí a gente parei tudo, né? Fui dar atenção porque ela pediu. É importante a gente atender aos pedidos das crianças também, e ela queria conversar, queria brincar, então, tchau. Fui fazer isso com ela, me diverti horrores, inclusive. Gente, então é isso. Lembrando mais uma vez para vocês, baixem lá o e-book. Tem uns assuntos, tá muito legal, tá? É só ir na bio, lançado hoje. E espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Vamos para aquele nosso momento. Para quem está entrando hoje aqui, ao final da live, eu sempre peço para que vocês printem a tela com uma imagem que eu vou fazer, para poder me marcar no Instagram de vocês e mais pais conhecerem as nossas lives, conhecerem aqui os conteúdos e facilitar a vida deles, principalmente, porque, como eu digo para vocês, a maioria dos pais são muito perdidos na questão do desenvolvimento da fala. Então eu vou fazer aqui, eu vou pegar o brinquedo. Vou pegar o brinquedo dos bichinhos. Ó lá, peraí, caiu. Cai tudo. Vou fazer com o outro. Vamos lá. Printando a tela. Acho que foi. Deu para printar? E aí vocês marquem lá @fga.luani e coloque: estou destravando a fala do meu filho. Que a gente vai repostar e espero que mais pais tenham acesso ao nosso conteúdo. Quero agradecer a vocês por estarem aqui comigo mais nessa live e aguardo vocês quinta-feira nesse mesmo horário com uma surpresa. Vai ter uma presença, vai ser uma live comigo e com uma outra pessoa que eu vou anunciar para vocês. Segurem a curiosidade. Então, até quinta-feira. Muito obrigada, boa noite.